Vamos continuar aquele vídeo de dicas? Eu dei umas 5, 6 dicas naquele vídeo lá e eu quero continuar dando dica pra vocês. Importante a imagem, e eu sempre falo isso, tem vários vídeos aqui no canal falando da imagem do advogado. Mas você precisa sentir o cliente ou sentir o ambiente que você vai tratar ali. É importante a visão humanizada do direito, mas também a roupa vai influenciar no que a pessoa, a outra parte, o juiz, enfim, vão pensar na tua postura. Não é só postura, não basta ser advogado, precisa parecer advogado. Então uma dica que eu dou pra vocês e que eu já dei em alguns vídeos é: para as mulheres, vai no básico, um vestidinho preto, uma calça social preta, uma camisa branca. Para os homens a mesma coisa, camisa branca, uma gravata mais discreta. Azul tá super em alta e passa também serenidade, autoridade e tudo mais. Azul marinho, tô até de azul marinho hoje. Pra passar esse conteúdo pra vocês, então é importante e verifique. Uma outra coisa, eu dei várias dicas de livros aqui e espero que vocês se deem a oportunidade de ler alguns dos livros que eu tô dando dica pra vocês, que fala sobre gestão de pessoas, que fala sobre pessoas. Porque a gente não tem uma grade das nossas aulas sobre psicologia. E quando a gente começa a divulgar, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente precisa ter psicologia para que a gente possa prospectar clientes, não é captar clientes. Prospectar é diferente. Para a gente possa prospectar clientes, para que a gente possa identificar o real problema do cliente, porque muitas vezes o cliente vai chegar com uma pergunta com a solução já meio que pronta, porque ele deu um Google. Então ele foi adequando as questões dele e ele vem com aquelas adequações. Um exemplo que aconteceu num escritório que eu trabalhei, um casal veio, certo de que eles precisavam se separar. Eles queriam separar, queria divórcio e tal. E aí, com as perguntas certas e entendendo um pouquinho mais sobre eles, a gente percebeu que não dava pra eles separarem porque eles se amavam. Era meio inviável, era tipo, por que vocês querem separar se vocês se gostam tanto? E aí era pra fazer uma blindagem patrimonial. Então a gente procurou outras formas de fazer essa blindagem patrimonial sem haver necessidade deles se divorciarem. Teve uma pessoa que me procurou também que queria se divorciar, mas na verdade, conversando com ela, eu percebi que ela não queria se divorciar, ela queria chamar a atenção da esposa, porque a esposa estava dando mais atenção pro filho, que tinha acabado de nascer. Acabado de nascer, sim. Era uma criança de 1 ano. Então, assim, numa conversa, se explica da necessidade da pessoa ter mais tempo com a criança, porque é uma criança, tem 1 ano só, acabou de vir ao mundo, tem um monte de necessidade e precisa principalmente da mãe nesses momentos, mas que ele pode falar da insatisfação dele de uma outra forma ou criar situações em que ele possa ficar mais com a esposa, criar uma noite de um jantar romântico e ver se a mãe dele ou a sogra pode ficar com a criança, para que eles possam sair para jantar, para que eles possam curtir um motel, para que eles possam, sei lá, assistir um Netflix juntos, né? Ou fazer toda a noite, olha, antes de dormir uns 20 minutinhos, vamos conversar, vamos jogar baralho, vamos, sei lá, às vezes a gente precisa diagnosticar o real problema do nosso cliente. Porque hoje todo mundo joga dúvida e dá um Google. O Google virou advogado de muitas pessoas. As pessoas sabem dos direitos delas ou por causa de programas que a gente tem na TV com pessoas que não são advogadas, mas que prestam informação jurídica, que eu acho que é mais desinformação, mas enfim, essa é minha opinião. A gente apresenta essa série de dificuldades, é uma leitura das pessoas, é saber o timing das pessoas, é entender pessoas. Lembrando que pessoas conectam com pessoas. Então precisa sim entender tudo que tá em volta. A gente precisa, até para prospectar clientes, para entender como funciona, a gente precisa entender sobre pessoas. Então é fundamental na advocacia a gente entender pessoas. Infelizmente a gente não tem curso, a gente não tem aula de psicologia. Tem às vezes psicologia forense, que fala da teoria do crime, Lombroso, sei lá. Se eu estiver falando besteira, gente, desculpa dessas questões, porque é uma área que eu trabalho, né? Vocês sabem que eu presto mais consultoria empresarial, então isso não é uma área que realmente tem a ver comigo. Mas precisa, sim, observar essas questões aí. É importante demais. Outra coisa, e que aí eu sou muito crucificada pelos colegas, participem da OAB. Por que participem da OAB? Gente, participar da OAB foi um divisor de águas na minha advocacia. É um divisor de águas pra mim. E é importante pra mim. Não precisa ter cargo, efetivamente. Eu preciso de cargo pra pôr no meu currículo. Ok.
mas as palestras que você pode colocar no currículo pode acrescentar muito. O networking que você vai fazer com seus colegas pode acrescentar muito. E que tipo de network você faz dentro da UAB? Você conversa com outros profissionais. Dentre esses outros profissionais, pode surgir uma parceria, pode surgir uma vaga de emprego, pode surgir diversas outras situações aí. Por isso é importante participar da UAB, até mesmo para você se divulgar. O network é extremamente importante na advocacia. O famoso QI que indica, na advocacia realmente faz diferença. Apesar de termos mais de 500 mil advogados inscritos, eu acho, em São Paulo, e aí a gente tira que alguns não atuam mais, outros faleceram e tal, a gente deve ter pelo menos uns 350 mil advogados ativos no estado de São Paulo. Mesmo assim, o mundo jurídico ele é muito pequeno. É muito engraçado isso, que apesar de ter tantos advogados, o mundo advocatício, né, o mundo jurídico ali é muito pequeno. Então é importante você fazer um bom networking com seus colegas. Eu já tive um momento do escritório que eu tinha 95% dos processos de indicação de outros colegas. Isso realmente fez a diferença. Eu ganhava meu pão ali, criando autoridade com outros colegas da profissão. Então a OAB efetivamente te traz dinheiro? Não traz. Mas ela te traz algo muito mais importante do que dinheiro. Ela te traz network. Ela também te traz autoridade. E isso é muito melhor do que dinheiro. Assistam House of Cards, depois eu dou essa dica pra vocês, que é interessante. E tem muito a ver com isso, que é sobre influenciar pessoas, sobre postura política, enfim, é bem interessante. Outra dica que eu preciso dar pra vocês é: organizem o seu tempo. Advogado vende tempo, você não vende conhecimento jurídico, você vende tempo, porque você tem tempo, tem que ter tempo pra fazer audiência, tem que ter tempo pra estudar para aquele processo, você precisa ter tempo pra se dedicar ao cliente, você precisa ter tempo pra fazer reunião, então você vende tempo. Se um cliente te procurar que a conta dele foi penhorada hoje e ele precisa pagar as contas dele hoje, você fala assim, mas é só eu conseguir resolver amanhã, ele vai procurar outro profissional que tenha tempo para atendê-lo. Então você vende tempo, você não vende conhecimento jurídico. E por vendermos tempo, nós precisamos organizar muito bem a nossa agenda. Tem um vídeo que eu fiz aqui de organização de agenda, já é um pouco antigo, acho que tem uns 2 anos, mas eu sigo super à risca a minha agenda, divido ela em blocos, é importante também. E lá naquele vídeo eu tô explicando tudinho pra vocês. Então, quem puder, assista ao vídeo lá. Eu demorei muito pra usar a agenda virtual. Agora eu tô usando, acostumei, mas não deixo de usar minha agenda papel. Eu preciso anotar as coisas, eu funciono melhor escrevendo. Então eu preciso visualizar, eu preciso pegar, palpar, mas é importante ter uma organização de tempo. Ela é crucial, vai fazer a diferença na sua advocacia. E principalmente também para você ter qualidade de vida, ter tempo para você. Então é importante sim se organizar. Mas eu só tenho um processo. Se você tiver um processo de se organizar, quando você tiver 2, você já tá organizado. Quando você tiver 200 processos e quiser se organizar, não vai, porque a sua vida tá uma bagunça. Então se organiza desde já. Crie a sua metodologia de organização. O que funciona, porque às vezes o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, pode não fazer sentido pra você. Outra coisa, fale que você é advogado. Tenha orgulho de exibir que você é advogado, porque você não pode ser 007. Gente, isso é fato. Eu falo demais isso, vocês vão cansar de ver os vídeos. Pare de ser 007, que só você sabe que você é advogado. Você não tem licença pra matar, você não é um espião. Então você precisa aparecer como advogado. Você precisa falar que, por exemplo, você estava estudando agora um processo, achou legal compartilhar uma informação com o pessoal sobre, por exemplo, a estabilidade da gestante, ou achou super interessante conversar e explicar um pouquinho sobre o que é TAC, porque às vezes a pessoa precisa saber, você tá com um problema às vezes pessoal, teve que buscar informação e você entender um pouquinho mais sobre união estável e quer passar para as pessoas, sobre regime de casamento, enfim. Propague conteúdo, instrua bem as pessoas que realmente você vai conseguir prospectar clientes aí a partir do seu know-how, do seu conhecimento. Espero ter ajudado e espero em breve trazer mais dicas aí de advocacia para vocês.